E sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do My Hero Academia Vigilantes, bem aqui no Geek NST, tamo de volta, rapaziada, hoje para comentar tudo o que rolou no episódio 12, o penúltimo episódio da série, pois é, lembrando que essa primeira temporada termina no episódio 13, e por coincidência ou não, hoje tava até saindo uns leaks indicando que a produção da segunda temporada, bom, já está em desenvolvimento, mas considerando os números, o sucesso que esse anime fez, é normal, óbvio que vai ter mais temporadas ainda para cobrir o restante aí do mangá. Dito isso, um baita de um episódio, né, não? Nem tivemos pausa no meio dele, foi tipo diretaço, até os créditos finais do jeito que eu gosto. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: que você achou sobre o episódio 12 como um todo? Ele que, claro, traz uma bagagem extra aí para a relação do Nokoduce com a mina maluca das abelhas, e que reviravolta creepy que eu não esperava, mas só vamos. Obrigado a todos pelo suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar a review primeiro fazendo uma resenhazinha marota. O que aconteceu no episódio em termos de trama, só vamos. Pois bem, o episódio 12, ele claro, começa diante do caos que a gente viu ao longo do episódio 11 com o blackout na cidade. Isso obviamente causa problemas, porque temos um show para começar com tudo, correto? No início até temos a Midnight conversando aí com o Aizawa, basicamente a gente comentando sobre a situação atual, como tá um breu absurdo, e o Aizawa cita: isso aconteceu devido ao conflito que eu tive contra este vilão que acabou com a eletricidade aí de toda a santa cidade. Essa é a mar pura verdade. Por surpresa, o Celebrity ele aparece também aí no show, tinha acabado de derrotar uns vagabundos, e é aí que a Makoto tem basicamente uma certa ideia brilhante para tentar contornar toda essa situação que tá complicada. O plano é bem simples, e efetivamente o Celebrity vai tentar providenciar uns geradores aí de emergência para poder energizar, bom, toda a santa área do show. A treta é que isso vai demorar efetivamente meia hora, ou seja, até lá eles têm que bolar uma maneira de tentar segurar o público, a rapaziada. Até a Makoto tenta convencer o Mike a fazer alguma coisa, só que tanto ele quanto a Midnight estão assim: pô, como a situação tá um breu absurdo, nós tem que ficar de prontidão. Não sabemos se um vilão pode aparecer do nada aqui. É uma desculpa bem justificável pela parte de ambos os heróis, eu gostei bastante. Só que aí que, mano, Koichi entre ação e tá calma, não esqueçam que temos ainda a Pop Step na jogada. Ela pode ajudar basicamente nessa parte de tentar entreter todo mundo. Uma parte bem maneira, eu tenho que admitir, com o Koichi trazendo aí o microfonezinho especial da Pop Step, que não necessariamente precisa de eletricidade para funcionar, tá ligado? Só que óbvio que inicialmente aquela baita pressão, onde a Pop tem a responsabilidade de tentar entreter a rapaziada, ou seja, tem isso. E aí finalmente, tropa, nós retorna para a treta envolvendo a mina das abelhas loucas fugindo do Nokoduce. Nesse que foi basicamente o grande cliffhanger do episódio 11, obviamente. Mas ainda temos, claro, o Knuckle aí na ação, tentando catar a mina. É bem interessante porque no meio da sequência de perseguição, a gente tem, né, basicamente o hospital ligando aí para o Nokoduce e informando basicamente uma certa situação envolvendo a esposa dele. Assim, o Knuckle não chega a entrar em muito detalhe, tipo, o que tá acontecendo? Porque, claro, ele tá no meio da perseguição, ele apenas cita como: relaxa, que a família vai chegar aí logo. Creio eu que deve ser devido à falta de energia, né? E deve ter dado potencialmente ruim com a mulher do Nokoduce, mas deixa quieto. É que a gente tem ali a Pop Step começando todo o santo preparativo para o show, que é uma parte bacana, meio light da vida, né? Aquela coisa, pô, tá todo mundo no breu, uma coisa absurda de desespero, e tem a Pop pulando para ali pra cá, tentando trazer a energia positiva para geral, por que não? Sério, é uma parte tão lightzinha que até toca o coroto do Aizawa, esse coração de manteiga de todas as pessoas, com ele deixando o bicho escutar, né, a música da Pop à distância. Tem isso, mas não deixa de ser uma cena meia tensa, porque tem essa sequência bem rapidinha do Aizawa basicamente afugentando uma abelha que tava ali no couro do bicho em guia maluco, e a abelha tava desta vez retirando um pouco da droga mirabolante. Pois é, isso já conecta muito bem com o resto aí da sequência do Nokoduce, que teve sucesso em basicamente atrair a mina até um beco sem saída. Claro, ele conhece muito bem as ruas, então faz total sentido. E, velho, no fim das contas, a mina de fato tava reunindo o Trigger para si mesma desta vez, que gera inclusive essa sequência de meia transformação, power-up maluco bem grotesca, tá ligado? A lá Resident Evil. Que o Knuckle acaba dropando as infos de la boa para nós. E aparentemente isso que estamos vendo na mina das abelhas que ele tá enfrentando
na verdade está sendo controlada por um bendito parasita, hospedeiro, tudo bonitinho, uma espécie de abelha rainha, literalmente eu tô, meu amigo, que raio de experimento é esse? Como a abelha rainha é parceira do FO, claro, claro. Não esperava é que esse episódio então acaba revelando como o tal hospedeiro da abelha rainha simplesmente a filha do Knuckle Dust. Eu tô, por isso o título, o nome do episódio, agora entendi. E tome-lhe flashback que não pode faltar. Nossa, ela era bonitinha antigamente, né, com o cabelo longo, ficou parasitada, cortou o cabelo lesbiano e deu no que deu. E a ideia é que no passado, pai e filha acabaram tretando porque a mina tocava numa banda e o Knuckle tá... Para de sair com esse bando de vagabundo que você não tem futuro. Errado, não tá? Só que como é uma aborrecente, claro que ela acaba saindo de casa, que é uma desgraça no mínimo absurda. E quando ela tava na rua, basicamente o hospedeiro antigo da abelha rainha se aproxima e faz todo o santo parasitismo. E não de um jeito gostoso. Que, cara, parece que pro parasita entrar é através do zóio, né? Que todo hospedeiro é caolha, que deve ser um processo no mínimo dolorido. Fora as abelhas no teu cérebro também. Seja todo conectado e ajuda ainda mais pra gente entender a audiência, a motivação do Knuckle Dust. Que no fim dar conta ele quer, óbvio, salvar sua filha diante de toda essa santa situação. E pelo que eu entendi, também fica explícito que, uma razão principal que o parasita consegue controlar tão bem o seu hospedeiro é através de uma boa e velha manipulação, né, tropa? A abelha, no caso, se injetou no momento que a filha tava pé da vida com o pai, que é no mínimo complicado. E o interessante é que como ela foi injetada com trigger, a gente vê um pouco da sua quirk em ação e, por ironia do destino ou não, é uma quirk elétrica, justamente o mesmo elemento que o Knuckle Dust está utilizando no conflito. É até cita como, cara, é muita, mas muita coincidência. E tome-lhe flashback de novo. Dessa vez a gente vê como o Knuckle acabou se reunindo com o Estemandrião, que se eu não tiver confundindo os personagens, por um acaso não é o mesmo que ajudava ou vai ajudar ainda na cronologia Shigaraki e companhia, ou é um outro velho com um design muito parecido? Enfim, é uma espécie de quebra-galho do submundo que o Knuckle tá, né, basicamente aí comentando como, preciso disso, assado, e explicando de onde é que diabos veio o equipamento do Knuckle, que deu pra ele aqueles tasers malucos e outros equipamentos também, tudo para tentar basicamente reverter toda essa situação da sua filha, que aliás o Knuckle quase que vai de arrasta pra cima, né, como ele acaba tomando um choque bem ali no peito, aquela coisa de, rapaz, foi de arrasta? Ainda não, e falando ainda em choque, né, que a eletricidade volta lá para o show, pois é, o Celebrity consegue, quem diria, o pau torando e todo mundo se divertindo. É Marília cantando e o pau entrando! E somente o Knuckle, ele acabou metendo o bom e velho desfibrilador de 500 volts em si mesmo, que olha, o velho tem uma força de vontade que eu vou ter que contar, cara. Ele acaba, né, se deparando aí com a abelha rainha novamente, que é praticamente o último confronto. Com a abelha se dando como, eu adoro esse hospedeiro, cuidei tão bem. A gente vê claramente que durante o conflito o corpo da mina já não tá suportando, foi injetada com droga, o braço tá meio que lascado, só que o plano decisivo do Knuckle Dust de fato é parar o coração da sua própria filha, cara. Pense numa coragem, que faz total sentido. Como estamos lidando com um parasita, precisa, né, do hospedeiro vivo para sobreviver. Com um bagulho morto, não. Enfim, claro, ele consegue acertar o peito aí, eventualmente, da guria, que a cena de ação desse momento estava belíssima, né? Só o breu e a luz, basicamente, ali da eletricidade dos punhos do Knuckle tava muito, muito bacana. A abelha até tenta dar um choque no seu peito para voltar ali como tudo, só que o Knuckle a impede, é isso. A gente presencia basicamente o hospedeiro indo de arrasta lentamente e que o Knuckle aproveita para extrair o parasita em si da abelha. Que cena nojenta, cara. Mais o vagabundo altamente preparado a la Batman. Não é possível. Ele acaba inclusive arremessando esse aroma que acaba atraindo outras abelhas para próximo ali da abelha rainha e acaba explodindo geral, pois é, aniquilando tudo. É, uma boa compra. Mas claro, ele não ia deixar a filha morrer e também já tinha um plano para esta situação, que é tentar, né, fazer com que o coração dela volte a bombear sangue. Claro que gera ali momentos basicamente de tensão, aquela expectativa de será que ele vai ou não conseguir salvar sua filha?
Só sei que o show lá da Pop e companhia foi um sucesso absurdo. Foi maneirinho, mas é aquilo. E nesse episódio todo mundo tava querendo ver a treta do Knuckle Dust. Essa é a verdade. A luz da cidade aos poucos começa a voltar também. Até temos essa interação aí do Tsukauchi, mas o Aizawa, o peixe maluco, tá sendo preso. E o Aizawa até comentar rapidamente. Pô, claramente foi um vilão trigger. Só que eu acabei também pescando essa certa abelha marota. E o Scout tá, também houve alguns relatos de picadas de abelha. Eu vou basicamente colocar aqui no meu report, fica tranquilo. E cara, eu não esperava que o episódio iria se encerrar com esse baita cliffhanger que não sei se é pra ser uma espécie de gancho para a próxima temporada ou o que que é, mas a gente vê como efetivamente a abelha rainha sobreviveu, cara. Ou melhor, a ascensão de uma nova abelha rainha, pois é, que dessa vez acabou se apossando deste policial que consegue meio que sair ali de fininho, que é complicado e faz sentido. Estamos falando de parasitas. Até uns episódios atrás teve aquela mina, tá ligado? Que, né, lá no beco, aquela cena, no mínimo sus, que olha que baita cliffhanger, né? Mas é assim que o episódio acaba fechando. Agora indo pra minha review aí do EP12, que eu achei dele como um todo bem interessante. Claro, baita destaque pra treta do Knuckle contra a abelha rainha. Que a cena de ação, a coreografia, a animação também tava tudo bem bonita. Insano ver o preparo do Knuckle Dust pra toda a santa situação. Tipo, ele sabia exatamente o que fazer, né, cara? Que era para basicamente o coração da própria filha, pro bicho, né? Ser extraído dali mais facilmente. Cê tá louco, o cara é o Gold, não tem o que fazer. E essa revelação aí da abelha rainha sendo um parasita que eu achei creepy pra caceta. Espero ter mais detalhes, tipo, como é que diabos isso funciona? O bicho entra, tem acesso às quirks, também tem essa capacidade de injetar nos outros andorgas para multiplicar a quirk de cada um. É absurdo. Gostei também, claro, do destaque que Pop e companhia tiveram. Foi um momento bem light do episódio, acho que para não deixar tudo dark e sombrio, né? Envolvendo a relação ali de pai e filha, que até que gostei, rapaziada, até que eu gostei. Eu tô bem curioso pra ver como é que eles vão basicamente fechar a temporada, porque, cara, se fechasse no episódio 12, seria um baita desfecho, né, não? Todo mundo feliz, o cliffhanger do Knuckle mais a filha, tipo, será que ele conseguiu salvá-la ou não? E de quebra o ganchozinho ali de uma nova abelha rainha, tá ligado? Mas não, vai ter um episódio 13 que só Deus sabe o que eles vão fazer. A minha preocupação é, será que eles vão encerrar a temporada, digamos, num tom não muito hypado, quanto o final do 12 poderia deixar, sabe? A porteira aberta para uma segunda temporada. É literalmente esperar pela próxima semana, mas como um todo gostei bastante do episódio 12. De você, o que você achou sobre ele? Deixe sua opinião bem aqui no comentário. Não esqueça de deixar um likezinho também, que ajuda muito o engajamento. E se inscreva aqui no canal também, é claro. Se você não para essas bandas. Até a próxima, tropa. E nóis!